Perfil Poder, empreendedor e uma das referências em inovação e transformação digital no varejo brasileiro. Com uma trajetória marcada pela liderança de grandes empresas, destacou-se por conduzir processos de modernização, expansão e adaptação às novas demandas do consumidor. Recentemente assumiu o comando da Lingerie, uma das principais marcas brasileiras do segmento de moda íntima, em um momento estratégico de crescimento e inovação. Perfil Poder recebe com muita alegria Juliano Otta. Como vai você? Tudo bom, Zé? Tudo bem, você? Já, muito prazer. Prazer. Obrigado pelo convite, viu? Imagina. Uma honra falar com você, principalmente, e aqui no programa também. Cá né? entre nós, a honra é minha. Ter você aqui conosco é uma honra muito grande. Obrigado, muito obrigado. Você é paulista? Sou paulista. Paulista da ZN, da Zona Norte. Aham. Nasci ali na Parada Inglesa, ali. Muito bem. Eu não falo Parada Inglesa porque nem todo mundo conhece, né? De Santana. Mas Zona eu Norte conheço, de São Paulo. Eu conheço, eu sei onde é. Zona Norte. E aí, morou lá até a infância toda? Morei lá até os 24 anos. Teve uma infância feliz, alegre? Graças a Deus. Tive pais muito presentes. Sim. Pais muito presentes, amorosos, né? Nem sempre tinha dinheiro, mas amor sobrava, né? E isso é o mais importante que eu sempre digo para os meus filhos e tento deixar, né? O dinheiro vai e volta, o amor tem que ficar. Né? Então isso eu tive a sorte de nascer em um lar estável e com muito amor. E como foi a escola? A escola, você sabe que eu era um aluno rebelde, né? É mesmo? Eu gostava de fazer coisa diferente do que os professores mandavam, mas sempre fui um bom aluno. Sim. Né? Eu nunca tive nenhum grande problema, mas também nunca fui aquele primeiro aluno, porque eu não estudava, né? Sim. No começo. E aí eu vi que o mau exemplo não ia levar para muito lugar. E aí quando chegou perto da faculdade, aí eu decidi dar um gás, né? E consegui, né? Eu acho que eu tive muita sorte de entrar direto na GV. Opa, né? Mas que colégio você fez? Eu fiz Arquidiocesano. Arquidiocesano, não É um bom colégio. Grande colégio. Bom colégio. Pegava o metrô lá todo dia, 6 horas da manhã e ia... Tá vendo? E já tinha metrô ainda por cima. Já tinha metrô. Essa aqui é a grande vantagem. E aí fez GV. Eu fiz GV. Administração de Empresas. Administração de Empresas. Foi um período muito rico, você sabe, Zé? Porque uma das coisas que a GV me trouxe foi além da faculdade. Porque naquele momento, né, quando eu entrei na GV, foi começo de 94, logo depois eu sofri um grave acidente. Não diga. Eu gosto muito de surfar. Sei. E eu sofri um grave acidente no olho. A prancha entrou no meu olho. Oh, meu Deus. E aquilo lá, Brasil? aqui no Brasil, eu estava surfando na praia, no litoral sul de São Paulo, e a prancha entrou no meu olho. E mais do que o impacto físico, né? Porque isso eu me recuperei, eu não recuperei o olho, mas né, não dá para perceber muito. Mais do que impacto físico, foi emocional naquele momento, né? Sei. Foi um momento que eu tinha acabado de entrar e eu tive que ficar recluso quase o ano inteiro. Puxa. E aí eu caí em depressão, foi realmente muito difícil. Mas eu conto desse episódio com muita positividade, porque depois disso eu ganhei uma garra, parece muito maior. Eu comecei a me conhecer muito mais e aí eu comecei a ir para os desafios com a cara muito mais aberta, né, com muito mais coragem. E não existe transplante? Não existe, porque o meu problema foi de retina. Eu fiz transplante de córnea, mas era um problema de retina no fundo do olho. Então eu fiz uma prótese que eu uso até hoje, né, mas eu não enxergo nada, né? Mas continuo surfando e enxergo 100%. Apesar de ter 50% dos olhos, eu enxergo 100%. Muito bem, e continua surfando. Continuo surfando. Veja você. Continuo surfando. Agora tem os clubes de surf aqui em São Paulo, né? Então verdade. eu me associei a um deles e surfo 2 a 3 vezes por semana. Puxa, que maravilha. Meus cumprimentos. Obrigado. Zé. E na vida profissional? Fim da GV, você fez o quê? Fim da GV, eu entrei como trainee na Procter & Gamble, né, uma empresa americana, fiquei 1 ano e meio, fui seduzido para ir para uma consultoria de estratégia, pela Kearney, né, uma empresa muito boa, mas naquele momento o ambiente era tóxico. E aí foi um dos primeiros aprendizados da minha vida, que eu não queria trabalhar em ambiente tóxico, né? Então decidi sair, fui montar meu negócio, aí tive mais uma lição, né, que negócio e hobby tem que tomar muito cuidado. Eu abri um negócio de surf, eu fui mais pela paixão, vi que era muito bacana, só que não tinha mercado suficiente para o que eu queria para minha vida. O bom era surfar, né? Era bom surfar, eu ganhava prancha, mas dinheiro que é bom nunca ganhei. Aí a segunda lição foi essa. Aí eu comecei a procurar o que fazer e eu decidi fazer um mestrado em empreendedorismo na França. Então eu parti lá para 1 ano e acabei ficando 10 anos na França. 10 anos? 10 anos. E o que você fez 10 anos na França? Então eu fui contratado pela Saint-Gobain. Não, primeiro estudou. Estudei, fiz o mestrado, aí foi tudo bem, gostei do país, acho que gostaram de mim, me acolheram bem.
E eu comecei a procurar emprego, Paris. É impossível não gostar também de Paris. Eu diria que tem lugares piores para começar a carreira. Né? Eu acho que sim. E aí eu acabei sendo contratado pela Saint-Gobain, né, num projeto muito bacana de aquisição de empresas de varejo. Sim. E foi aí que o varejo entrou na minha vida. Ela comprou empresas de varejo? Aqui no Brasil ou lá? Tinha comprado aqui no Brasil a Telha Norte naquela época, já em 2000. Sim. E eles estavam comprando muitas empresas na Europa. Então, Sim. eles viraram líderes de varejo de materiais de construção na Europa. E ela continua dona da Telha Norte? Acabou de vender. E foi também uma das razões da minha saída, porque eles decidiram que o varejo não era mais estratégico para o grupo e começaram a se desfazer de todas as empresas, inclusive da Telha Norte aqui no Brasil. Mas eu participei lá do início dessa jornada. Então, eu fui contratado para fazer compra de empresas no sul da Europa. Então, era Espanha, Itália e Portugal. Então, eu fiquei 6 meses em cada lugar, fazendo aquisição de empresas, e eles gostaram do meu trabalho e me contrataram como... Você viveu na Europa, não só num país, mais de um, e deve ter sido uma experiência muito interessante. Foi muito interessante. Eu gostei muito da Itália, gostei muito da Espanha, né? Portugal nem se fala. E eu até queria ter ficado mais tempo na Itália, por exemplo, mas eles me chamaram para a sede em Paris e, logicamente, era uma boa oportunidade, né? Então, a partir daquele momento, eu entrei oficialmente para a divisão de varejo da Saint-Gobain. Eu entrei como controller da divisão e eu comecei a pegar um gosto muito grande pelo varejo. Saint-Gobain, é bom explicar ao nosso espectador, é uma empresa que produz cristal, vidro, essas coisas, é isso? Isso. A Saint-Gobain, né, para vocês que não conhecem, ela começou há 360 anos atrás. Nossa Senhora. Ela foi encomendada pelo Luís XIV, para o Colbert, que era o ministro das Finanças, para criar uma empresa para construir os espelhos do Palácio de Versalhes, porque não existia. Existia lá na Itália, em Veneza, e aí eles trouxeram a tecnologia, na verdade eu acho que eles deram uma roubadinha na tecnologia, e aí aprimoraram ao longo dos séculos. Então foi durante muitas décadas somente produtor de vidro. Sim. Aí diversificaram para materiais de construção e no final dos anos 90 eles decidiram entrar no varejo de materiais de construção. E hoje é uma empresa aqui no Brasil que tem quase 100 anos, né? Emprega mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil, então é uma empresa muito ligada ao Brasil. Quanto ele emprega lá? Emprega 200 mil funcionários. É uma empresa muito grande, uma empresa que fatura por volta de 50 bilhões de euros. E naquela época eu entrei numa divisão que faturava por volta de 20 bilhões de euros. Né? E eu fui... Eu tive a sorte de comandar a controladoria dessa empresa, né? Dessa empresa muito grande logo no início da carreira. Então isso me abriu muitas portas e logicamente me deu vontade de continuar lá, né? Claro. E ficou um tempão, né? Fiquei um tempão. Muito bem. E daí voltou ao Brasil? Voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2009, né? Depois de 10 anos. Vim, na verdade, porque meu segundo filho tinha nascido lá. E a minha esposa da época queria voltar para cá e logicamente a gente tem que tomar as decisões não só pela parte profissional, né? Não, claro que não. Mas foi um grande aprendizado ter voltado do Brasil, porque eu voltei para cá com a Telha Norte na maior crise da história. E aí foi uma lição de gestão para mim. Nessa época pertencia a Saint-Gobain. Pertencia a Saint-Gobain. E você veio dentro do próprio grupo. Eu vim repatriado. Repatriado, muito bem. Era até um esquema diferente, porque eu tinha sido contratado lá, meu contrato era lá. Sei. E aí eu vim com alguns benefícios de expatriado, mas logicamente eu era brasileiro, né? Porque eu tinha a possibilidade de voltar depois, né? Então guardei um vínculo lá na França. Até 2015, depois eu decidi que eu não ia voltar mais. E aí vim para cá, fiz uma carreira grande na Telha Norte, né? E também na Saint-Gobain Plásticos. Então tive uma experiência tanto no varejo de materiais de construção, como também na indústria. Sim. A Saint-Gobain, o DNA dela é industrial. Então foi muito bom eu ter passado por essa empresa e ter vivenciado, né, a rotina de fábrica. Tinha 3 fábricas, né? Também fiz uma aquisição de empresa, então foi muito rico para mim, né? Eu estava acostumado muito com o varejo, de ter essa experiência industrial. Isso é uma coisa que a Saint-Gobain, que é uma empresa maravilhosa, proporciona para os funcionários. Por isso tem tanta gente que fica muito tempo lá. De você mudar de métier mesmo, né? De profissão dentro do mesmo grupo, né? Com certa proteção, né? Porque é muito difícil você mudar de profissão com risco com 40 anos de idade. E lá eles permitem isso e foi muito bacana. Bom, tive um percurso muito feliz lá, muito feliz. Aí decidiu deixar a Telha Norte? Decidi deixar. Eu decidi deixar porque
Eu já tinha feito 5 anos como presidente da Teleanorte e eu achava que era momento de mudar de setor. Eu estava muito marcado como executivo de construção. E eu não queria passar minha vida inteira na construção. Não porque eu não gosto da construção, é porque eu tinha sede de outras coisas. Sim. E aí eu fui atrás de um desafio que na época me pareceu excelente, que era a energia solar. Que em 2020, 2021, não sei se você lembra, só se falava de energia solar. É verdade. Só se falava de energia solar. Houve um crescimento muito grande. Muito grande. Tinha um estímulo muito grande, né, que continua hoje, mas um pouco menor. E aí eu decidi, né, eu fui contratado pela Brookfield, né, que é um fundo de investimento, para ser CEO da Aldo Solar, que era a maior distribuidora de painéis e equipamentos solares do Brasil. A Brookfield era dona da... Tinha acabado de comprar. Tinha acabado de comprar. Tinha acabado de comprar a Aldo Solar. E você, então, ficou quanto tempo lá? Acabei ficando 1 ano, porque teve uma mudança muito grande no mercado. Eu assumi em começo de 2022 e janeiro... Era o fim da pandemia. Era o fim da pandemia, o mercado crescia 60% ao ano. Uma maravilha. Maravilha. Eu assumi a empresa, vou falar dos números que são públicos, né? Fazia 2,5 bi e no final do ano a gente fez 4 bi de faturamento. Não foi por mérito meu, da minha equipe só. Foi o mercado que cresceu. Ah, não, mas vocês evidentemente... A gente conseguiu segurar a bronca ali, né? Exatamente. Mas em 2023 tiveram 2 episódios que mudaram totalmente o dado de mercado do solar. O marco legal entrou. O marco legal entrou e teve a crise de crédito da Americanas. Vou pedir licença para fazer um breve intervalo. Vamos lá. Voltamos já já. De volta ao nosso intervalo, vou pedir ao nosso caro Juliano Ota que continue a contar essa história que ele estava nos contando quando eu o interrompi. Então, eu tinha assumido em 2022 a empresa e 2023 teve uma mudança estrutural no mercado. Primeiro, o marco legal da energia ele foi aprovado e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ele reduziu um pouco os benefícios, né, para o usuário final, né? Então, o Zé, o Juliano, eles iam comprar um sistema de energia solar e tinha um subsídio muito grande. O subsídio diminuiu um pouquinho, né? E aí foi um pouco para a distribuidora de energia que era uma coisa justa. Então o que aconteceu? Em 2022 teve muita antecipação de venda. Entendi. Muita gente ficou com medo, comprou muito. Aí a gente esperava uma queda natural, né, em janeiro de 2023, só que veio a crise de crédito da Americanas. E os bancos pararam de dar crédito para todo quanto é setor. Não foi só para o varejo. Então, a gente, por exemplo, tinha um banco determinado que a gente fazia 1/3 do faturamento com o financiamento deles, porque a gente financiava os sistemas para os clientes através do banco. E em março de 2023 era 0. Mas nessa época teve uma crise no varejo de várias empresas, não só da Americanas. Exatamente. E o que você acredita isso? Por que isso aconteceu? No caso da Americanas e algumas outras, eu acho que o varejo se expandiu de forma irresponsável. E o que é uma expansão de forma irresponsável? É se expandir no sonho. E o sonho daquela época o que era? Todo mundo queria virar ecossistema. Sei. Queria virar ecossistema e fazer de tudo. Foi o caso das Americanas. Sei. E aí eles se endividaram. E num país que tem a taxa de juros tão alta, e eles logicamente tiveram, depois a gente ficou sabendo de algumas manobras contábeis que não foram totalmente corretas, né? E aí teve a crise de crédito, acho que generalizada, porque muitas empresas naquele momento estavam com índice de endividamento muito alto. E, aliás, isso aí é uma lição que eu sempre tomo no Brasil, né? E para o varejo. A expansão tem que ser feita de forma muito, muito pensada. Quando? Porque as empresas quebram não em momentos de estabilidade, né? Que não está crescendo, elas crescem no momento que estão muito alavancadas por causa da expansão. Passou esse momento? Passou esse momento, deixou marcas no... Mas o varejo sofreu muito. Sofreu muito e ainda Continua sofre. sofrendo? Continua sofrendo. Continua sofrendo, porque as margens são baixas. Sim. Com uma taxa de juros alta e com certa alavancagem, toda a margem pequena que a gente gera na operação é comida pelos gastos financeiros. Isso aí ainda é realidade, mas eu acho que as empresas aprenderam, né, que não dá para se alavancar muito. E no caso do mercado solar, Zé, a gente teve uma marca profunda. Porque naquele momento, muita gente estava estocada, inclusive nós. E aí foi feito um movimento
de salve-se quem puder, ou seja, o preço diminui pela metade. Ou seja, o preço que diminui pela metade nunca mais voltou para ser o que ele era antes. Então a rentabilidade desse setor, que era maravilhosa, foi literalmente para o lixo. E aí as empresas começaram a reestruturar, que foi no caso da nossa empresa. E aí você saiu? Eu fui saído. Ah, você foi saído? Eu fui saído. Foi a primeira vez na minha vida. Ah, mas também não tem muita importância. Se difícil. sair saído, porque o mercado aqui regula. É uma decepção, né? É uma decepção que a gente precisa lidar. Mas, mais uma vez, né, a gente precisa tirar a lição de tudo que a gente passa, né? Principalmente as coisas ruins. E qual foi o degrau seguinte? Assim, eu fiquei 2 anos como consultor e conselheiro, procurando o próximo passo, porque eu sempre fui muito criterioso na escolha das empresas com quem eu trabalhava, né? Porque como eu me dedico demais, eu acabo sendo muito a empresa acaba sendo eu. Qual é o tamanho da lounge aí? Hoje nós temos 120 lojas. 120 próprias? Lojas. Temos 47 próprias e temos aí 71 franquias. 74, na verdade, 74 franquias. Quando você chegou, já era desse tamanho? Já era um pouquinho menor, mas... Você chegou em 2025? Cheguei começo de 2025. Então, agora há 14 meses que eu estou lá. Muito bem. 14 meses. E qual é a pretensão? Vamos aumentar as lojas, vai ter maior distribuição? Quem produz? São vocês mesmos ou terceiros? Terceiros. Isso daí é uma decisão estratégica que a gente tomou. Todos os produtos são desenhados por nós. Sei. Nós temos uma equipe de estilistas, né, de pesquisadoras, uma equipe de produtos. Então, tudo é desenvolvido em casa. Sim. Então, da concepção até o produto lá na loja é desenvolvido em casa. Mas nós tomamos a opção de não ser fabricante. Surgiram oportunidades ao longo da nossa história, mas a gente sempre negou, porque isso nos dá muita flexibilidade. Coloca alguns desafios, logicamente, né? Porque quando a gente depende do outro, às vezes o lead time é um pouco mais longo, mas nós decidimos não produzir. Então, uma empresa brasileira, que faz parte de um grupo muito sólido e que eu tenho muita admiração, que é a Brasif. A Brasif, que já foi dona do Free Shop. Sim, conheço. Tem atuação no agro, em máquinas, né, hotéis. A mais evidente participação deles era no Free Shop. No Free Shop. Então não são mais donos. Não são mais donos. Tem uma participação no Free Shop atual, mas eles venderam já faz uns 20 anos, né? Mas foi tão forte a atuação deles que ficou marcada, numa época que todo mundo comprava no Free Shop, né? Todo mundo comprava no Free Shop. Então, o nosso objetivo, Zé, é fazer, como eu venho do setor de construção, fazer uma reforma geral. Entendi. Né? É uma empresa que tem fundações muito profundas, tem pilares muito bons, né? Tem uma cliente muito fiel. A gente fala que a gente tem lounge lovers. Entendi. Né? Que são as clientes que são muito apaixonadas pela marca. Inclusive, eu fui entrevistado agora há pouco por uma das suas colegas da Cissa. Ela disse o bastidor. Que adora, né? Pelo bastidor. Ela disse que compra tudo lá. Diz que compra lá. E eu testei, porque ela falou do último lançamento de renda que teve lá, que usa para moda. E de verdade, ela é consumidora. Não foi só para me agradar. Não, a Cissa é craque. Ela sabe foi de fato. Então, é muito bacana ter tudo isso e ter a possibilidade, a confiança dos acionistas para fazer uma transformação da empresa mesmo. Né? Toda empresa precisa ser transformada de tempos em tempos, porque a gente sabe, né, como é na vida pessoal e na vida profissional. A gente acaba na mesmice se a gente não se questiona. E eu sou uma pessoa que sempre fui de questionar muito. Acho que por isso que eu tive a oportunidade de crescer na minha carreira. Porque para mim, eu não aceito respostas prontas, eu não aceito respostas pela metade. Então, para mim, é um prato cheio estar aqui com a Lingerie, né? De fazer a empresa crescer, de fazer as pessoas que estão lá se desenvolverem, né? Porque a gente está começando pela fundação mesmo. Pela fundação. Então, trocando as pessoas que não querem o nosso desafio, fazendo as pessoas que querem melhorar, um trabalho de cultura mesmo dentro da empresa. E ouvindo as clientes. Essa é a base do nosso trabalho inicial. Talvez seja uma das coisas mais importantes, ouvir os clientes. É o mais importante. Né? É ouvir, viu, Zé? É ouvir e tomar as conclusões, não de acordo com o que a gente acha que tem que ser. Porque a gente pode, às vezes, ouvir e ter aquele viés nosso, né? Ah, não, mas isso não dá importância. Eu ouço e tomo a sério mesmo o que elas estão dizendo. E aí, esse é o caminho que a gente vai ter para o futuro, para a Lingerie. Vou pedir licença para fazer um breve intervalo e voltamos já.
volta à nossa entrevista com o Juliano Otta. Eu quero saber dele quais são os planos futuros para a Lingerie. O que ele pretende fazer para modificar a empresa e qual é a intenção disso? Onde ele quer chegar? Nós queremos crescer, mas não é crescer de qualquer jeito. É crescer a receita, crescer a rentabilidade, crescer o caixa. E, acima de tudo, eu quero que cresça a satisfação das nossas clientes e nossas colaboradoras. Hoje nós somos 97% de mulheres na Lingerie. Eu nunca tinha tido isso, né? Tá faltando até um pouco de diversidade masculina. É verdade. Mas nós somos uma empresa... 97% de mulheres, você quer dizer, compradoras? Não, 97% de funcionários. Funcionários. Compradores são 90%, 10% são homens, que eu quero aumentar, inclusive, porque o homem tem um papel importante. Mas você não tem produto para homens? Não. Eu quero que eles comprem para dar de presente para suas mulheres, né? Para agradar, né? Porque é um belo de um presente, né? Uma lingerie, um pijama, uma roupa confortável. Precisa conhecer bem a mulher, você sabe Precisa conhecer bem a mulher. É verdade. Precisa conhecer bem a mulher. Mas aí é um desafio para nós, homens, né? Não é simples, mas a gente está lá para ajudar também. Então, nossas consultoras têm um treinamento específico de como vender para homens, né? E isso que a gente quer desenvolver cada vez mais. Então, é um público feminino, é um público que a gente quer que esteja cada vez mais próximo. Eu quero que elas comprem mais vezes na Lingerie e eu quero que as nossas colaboradoras estejam satisfeitas, porque nós temos 100% de venda assistida. Não tem nenhuma cliente que sai da nossa loja que não foi atendida por uma vendedora e por uma caixa. Por ser tão importante isso, porque hoje em dia as lojas estão cada dia mais vire-se e passe do caixa, né? Não é a nossa filosofia. Muito bem. Porque a gente considera que o nosso produto toca a intimidade das mulheres. E a gente precisa... Erra no tamanho, erra no tamanho. E a gente quer que elas não percam tempo também. Entendi. Porque a pior coisa é você comprar uma coisa errada, aí você chega em casa e fala, putz, eu tenho que voltar para trocar. E é muito inconveniente. Uma coisa pior. Então nós temos esse trabalho muito importante aqui de cultura que a gente está desenvolvendo. E aí, para crescer, nós temos o canal próprio, as lojas próprias. A gente não tem intenção de abrir muito mais lojas próprias, mas a gente quer crescer bastante o faturamento nas lojas próprias, com treinamento, novos produtos. E isso a gente acha que pode conseguir mesmo, reformando as lojas. E quando vocês dão esse direito para terceiros explorarem uma loja licenciada, franqueada, vocês dão toda a cobertura, ensinam, dizem como tem que trabalhar? Tudo está previsto? Nós, desde o início, na concepção da loja, então a gente ajuda a desenhar, ajuda a escolher o ponto, ajuda a negociar com o shopping. A gente dá o treinamento para as vendedoras, às vezes ajuda na seleção das vendedoras, das gerentes. E ao longo da vida da franquia, a gente tem algumas supervisoras que vão visitar o franqueado, as suas gerentes e as suas vendedoras, para fazer uma verdadeira consultoria para essas lojas. Muito interessante. Então é como se fossem nossas lojas. A gente trata da mesma forma que nossas lojas, só que eles são extensões, são outros CNPJs, e a gente busca tratá-los realmente como parceiros, né? Um exemplo. A gente está fazendo toda essa reforma geral aqui na casa. Eles são as pessoas que descobrem primeiro, junto com os nossos colaboradores, de todos os planos. Então a gente chama, amanhã mesmo eu tenho uma reunião com todos os franqueados para mostrar o status desse projeto que a gente chamou Potência Lingerie para todos os franqueados. Então a gente trabalha de uma forma muito transparente e pede opinião para eles. Então é uma forma bem especial de trabalhar, porque não são simplesmente um canal de distribuição, são parte da nossa empresa. Então eu quero crescer bastante com eles, com os que estão aqui, e quero crescer abrindo novas lojas também, né? E logicamente tem muitos outros canais para explorar, o digital, né? Outras marcas de roupa. É o que eu ia perguntar agora sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial. No que isso tem mexido com o seu produto, mexido com a sua área de atuação? Em várias frentes. Por exemplo, no estilo que eu estava falando, né? Hoje as meninas não vivem mais sem inteligência artificial. Sim. É no estilo. Porque as ferramentas hoje ajudam elas a ter uma visão do produto rapidamente, o que levava horas ou dias para elas terem num aplicativo normal. No abastecimento de loja, que é uma coisa muito complexa, porque a gente lida com muitos tamanhos, né? Então, no abastecimento de loja, eu não sei como a gente faria hoje sem inteligência artificial, que ajuda a gente a ler os padrões que existem, onde vende, onde não vende, e faz sugestões qual produto a gente tem que alocar em determinada loja, inclusive o tamanho desse produto.
E também na frente de loja. Então, para dar informações para as vendedoras e para as gerentes. Sem inteligência artificial, a gente não teria essa agilidade para mandar informação para elas poderem gerenciar a loja com o máximo de informações possível. Então, as frentes são muitas. A gente também tem o atendimento nos canais de WhatsApp por inteligência artificial. A gente, em breve, vai também colocar no SAC, né, no Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, as frentes são múltiplas. Sem falar no back-office, né, onde a gente pode otimizar os processos, automatizar na parte financeira, administrativa. Agora, custa caro, né? E a gente tem recursos limitados. Uma coisa que eu tenho falado muito para a equipe é não se deslumbrem com a inteligência artificial. Sim. Busquem cases, necessidades que vocês realmente precisam e apliquem inteligência artificial. E não o contrário. Não aplique inteligência artificial por aplicar. Parta dos problemas e aí a gente vê se alguma coisa de inteligência artificial que caiba no nosso bolso consegue fazer. As franquias, eles compram o estoque ou vocês consignam o estoque? Eles compram. Eles compram. Antes de abrir a loja, já tem que ter o estoque. Tem que ter o estoque. Muito bem. Eles e qual é a ordem de investimento para uma franquia, por exemplo? Hoje... Se eu resolver deixar de apresentar o programa aqui, ser um franqueado, vamos conversar. Quanto custa? Custa, eu diria, por volta de uns 400 mil, 500 mil, uma franquia. Não é um investimento enorme. A gente está tentando cada vez mais baratear isso para viabilizar o ponto de equilíbrio rápido, né, que normalmente em 3 anos você tem o retorno do seu investimento, né, um investimento bom. Mas a gente tem sido muito criteriosos, porque tanto na escolha do franqueado como na escolha do ponto. Né. Ser franqueado exige implicação na operação. Existe balcão, barriga no balcão. Eu não acredito em franqueado que senta no escritório. Entendi. Eu acredito no franqueado que está ali na operação, que conhece os produtos, que conhece as suas pessoas. E é esse tipo de franqueado que a gente está buscando. Então, se estiver disposto, a gente faz um negócio. Por enquanto, não. Agora, estamos quase chegando ao final. Eu queria que você desse para os nossos espectadores um caminho. Ou aquele que está se formando agora, ou que está chegando na vida profissional, ou que não está se formando, mas já está iniciando na vida adulta, econômica, financeira. O que você diria para esse estudante, para esse jovem que está chegando no mercado de trabalho? Uma ótima pergunta. Eu sempre penso nisso, até mesmo porque meus filhos estão... Não, mas eu quero saber porque você é um homem de sucesso e eu queria que você desse o caminho das pedras. Olha, o caminho das pedras, para mim, em primeiro lugar, ao invés de construir carreira, eu acho que a gente tem que construir personalidade e caráter. E o que quer dizer isso? A gente tem que buscar fazer na carreira não o que os outros acham que é bom. A gente tem que construir algo verdadeiro. E eu falei um pouquinho da minha trajetória, que eu comecei em bens de consumo, depois fui para consultoria, depois empreendi. E aquilo me mostrou que a carreira tem altos e baixos. Mas tem coisas na carreira que a gente não deve aceitar. Então, um ambiente tóxico, a mediocridade, pessoas que não te fazem bem. E a coisa que eu mais digo, construa a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter, com aquilo que você acha que é verdadeiro. Seja aquilo que vai dar muito retorno financeiro, aquilo que não vai dar muito retorno financeiro. Porque no final das contas, você vai ser testado na sua carreira. E se você tiver só a sua carreira, só aquele emprego, quando você tiver um vazio, como eu tive lá, quando eu fui demitido na Aldo Solar, você vai ficar totalmente perdido. E graças a Deus eu não fiquei por causa disso, porque eu sabia o que eu estava buscando. Sim. E eu não fui pegando a coisa mais atrativa, né, o cargo de maior ego, porque a gente ainda mais com esse mundo de redes sociais, a gente é muito atraído pelas coisas que chamam a atenção, pelo que dá status. E uma coisa que eu digo não vá atrás do status. O status tem que ser uma consequência, né? Não digo que não seja bom, eu também gosto, mas tem que ser uma consequência. As escolhas elas têm que ser guiadas pelo seu interno. E aquele acidente lá no começo me ajudou a entender o que eu gostaria. Trouxe um prejuízo enorme, trouxe um prejuízo, mas trouxe um ganho. É verdade. E é isso que eu aconselho, né? Porque no final das contas, né, quando tira o crachá, né, a gente tem que saber o que sobra. E muitas vezes, se você percorrer um caminho tão longo só com crachá, a gente não tem nada ao que recorrer, né? Você acha que a educação que nós damos aos jovens está adequada hoje em dia? Ou você acha que tem que fazer algumas alterações, algumas mudanças? Se tem uma coisa que eu acho que na educação
observando aí as próximas gerações chegando, que acho que a gente não deu, foi limite. E o limite a gente sabe que é simplesmente uma emulação do que a vida traz para a gente, né? Porque na vida adulta o que mais a gente tem é limite. E se ao longo da educação a gente não teve limite, a gente tem uma grande dificuldade. E o que acontece, o primeiro probleminha que eu tenho no trabalho, eu desisto do trabalho. Esse é o problema. Então, isso é uma coisa que a gente tenta em casa, né? Tanto que eu tentei com meus 2 primeiros filhos e com a minha pequena agora, a colocar limite. Saber que nem tudo pode e que a gente precisa ter persistência, né? E nem, mesmo tendo persistência, às vezes a gente não consegue. Então, acho que esse é talvez um aspecto que eu acho que a gente precisa tomar cuidado na nossa educação dos futuros brasileiros aqui. Juliano, muito obrigado. Obrigado a você. Foi uma delícia conversar com você. Pena que o nosso tempo já acabou. Eu estou aqui na hora extra. E gostaria muito de saber depois quais são o maior sucesso que você está fazendo agora na Lounge RI. É um prazer. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Eu e o Juliano ficamos muito felizes de vocês estarem conosco. Esperamos vê-los amanhã às 20 horas nesse mesmo canal. Boa noite.